Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema como devemos viver antes, durante e depois dos milagres. E para isso a gente vai estudar a segunda multiplicação de pães e peixes, onde Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão enquanto eles estavam ali ouvindo a sua palavra. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Mas antes, vamos começar? Bom, no vídeo de hoje, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então a gente percebe aqui a escassez de Jesus, né? Como a gente percebe que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, mas também que mesmo ele estando aqui, né, em corpo humano, também teve momentos de escassez, mas que Jesus sempre fez milagre. O Jesus nunca deixou a multidão ali passar fome, porque ele sabia também que aquelas pessoas estavam ali para ouvir sua palavra. Eles sabiam que aquela multidão ali estava dias e dias sem comer, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo aquilo que ele ensinava sobre o reino dos céus, e ele tinha compaixão daquelas pessoas. Tanto que a gente percebe aqui que fala que outra vez se reuniu grande multidão para ouvir os ensinos dele. Então aquela não foi a primeira multiplicação, mas a gente percebe que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele sempre faz milagres. Deus, ele tem cuidado com os seus, ele conhece aqueles que o pertencem. E ele sabe a hora certa de agir. Então perceba que Jesus, os discípulos e a multidão, eles estavam em um lugar que havia escassez de comida. Não tinha ali comida pronta para eles comerem. Então havia a falta de um recurso necessário, a alimentação. Jesus está conosco, mesmo nos momentos quando falta algo, mesmo nos momentos onde há escassez, mesmo nos momentos onde há muitas vezes a perda, mesmo nos momentos onde a gente não consegue se manter. Mas Jesus está conosco, e quando ele está conosco, tudo vai bem, porque ele é aquele que faz milagres. E a gente percebe também o chamado do mestre aos mais íntimos, e isso a gente vê quando o versículo diz: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, e lhes disse. Então fala aqui que Jesus chamou quem? Os discípulos. Jesus não chamou qualquer pessoa. Jesus não chamou qualquer um que estava passando por aquela região. Não, ele chamou os mais íntimos. Percebemos que Jesus não falou abertamente sobre esse caso para toda a multidão que estava presente. Mesmo porque eles poderiam ficar apavorados se falasse: não tem comida aqui, tá todo mundo com fome. Provavelmente algumas pessoas daquela multidão iam começar a se apavorar, iam começar a ter medo. Então Jesus, ele chama aqueles que ele sabe que vão ter estrutura. Então ele chamou os discípulos, aqueles que eram os mais íntimos, aqueles que estavam mais perto dele. Quando somos íntimos de Cristo, ele compartilha conosco o que está acontecendo. Quando nós realmente servimos ao Senhor Jesus e estamos perto dele, ele não nos esconde aquilo que vai acontecer, muito pelo contrário, ele divide os seus segredos, os seus mistérios, aquilo que vai acontecer, porque ele é nosso amigo e ele está conosco. E a gente também percebe o bom e o cuidadoso pastor, quando o versículo diz: Tem compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Então a gente percebe que Jesus, ele tem cuidado pelos seus. Ele não falou assim: agora que essas pessoas já ouviram do evangelho mesmo, podem ir embora, não vai precisar mais, porque afinal de contas, ela já tem ali o pão espiritual.
Não, elas tinham ali o pão espiritual, os ensinos de Jesus e o próprio Jesus com elas, mas eles também foram cuidados pelo Senhor, porque o Senhor Jesus era o nosso bom pastor. Então Cristo não fez apenas esse milagre, como também sentiu compaixão daquelas pessoas, ele amava cada uma daquelas pessoas. Então, isso nos mostra o amor, o cuidado e o zelo e o carinho até que Jesus tem pelos seus filhos, por aqueles que ele ama. Então ele não vai deixar os seus filhos à deriva, ele não vai deixar os seus filhos passando fome, ele não vai deixar os seus filhos perecendo. Muito pelo contrário, ele vem, nos resgata, nos chama, faz um milagre na nossa vida. Então ele é um bom e cuidadoso pastor, e nós não precisamos nem devemos ficar com medo de apresentar o nosso quadro a ele, porque Cristo já sabe de tudo, mas ele quer que nós nos cheguemos a ele em oração e nós apresentemos a ele aquilo que nós tenhamos, aquilo que nós temos passado, aquilo que nós temos enfrentado. Então, assim como aqueles discípulos, eles estavam ali no grupo dos mais íntimos e o Senhor Jesus chamou eles para que eles também fizessem parte daquele milagre, o Senhor Jesus também nos chama hoje, para que nós entremos em aliança e amizade com Ele e que nós venhamos falar aquilo que está no nosso coração, falar aquilo que nós temos enfrentado para Ele. E Ele vai vir em nosso socorro. E nós percebemos também a permanência das ovelhas, porque Jesus mesmo falou que há 3 dias aquelas pessoas estavam com ele, ou seja, elas perseveraram, elas permaneceram ali. Elas não estavam ali apenas quando elas estavam com a barriguinha cheia, não. Elas estiveram ali talvez até quando começaram a sentir fome. Então aquelas pessoas permaneceram com Jesus durante 3 dias, pois elas tinham fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Nossa permanência numa vida com o Senhor é fundamental para que o milagre aconteça. Não adianta a gente permanecer no Senhor durante um tempo e sair depois outro tempo. Não adianta a gente permanecer com o Senhor durante um dado período porque a gente quer alguma coisa e depois sair quando a gente quer outra ou quando a gente desiste. Não, a nossa permanência é fundamental para uma amizade com o céu. A nossa permanência, ela deve ser constante no Senhor. Devemos ser perseverantes e não inconstantes, porque a palavra mesmo fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus, o Senhor não se alegra nele. Então nós sempre devemos ser constantes em Deus. E vemos também o cuidado do bom pastor pelas suas ovelhas, quando o versículo diz: se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus não foi negligente para com aquelas pessoas. Jesus, ele sabia que se ele despedisse aquela multidão, aquelas pessoas ali iam ficar perdidas, iam desfalecer pelo caminho, elas já estavam com fome. Então as ovelhas do Senhor Jesus sempre são bem alimentadas e bem cuidadas por ele, porque ele é o nosso bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, ele deu a sua vida em nosso favor. Então o Senhor Jesus, inclusive, ele deu a sua vida por amor das suas ovelhas para que nós não perecêssemos, porque se ele não tivesse se sacrificado, nós não teríamos a salvação. E aqui ele mostra um pouco do cuidado dele, dando ali o alimento, dando aquilo que eles tinham necessidade naquele momento. Deus faz isso até hoje, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Às vezes pode não ser o alimento físico, e muitas vezes nós até somos salvos, mas o Senhor quer que nós realmente venhamos ali numa aliança com ele, venhamos ali em oração para falar para ele aquilo que nós estamos tendo necessidade, aquilo que nós temos enfrentado, os problemas, as adversidades, as lutas que nós temos passado também. E nós vemos a incredulidade humana, quando o versículo diz: mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Então a gente vê agora os discípulos tendo uma atitude até maligna, uma atitude humana até, por causa daquele milagre. Antes de acontecer, eles já estavam duvidando, né? Então eles falam assim: não, mas quem vai poder fartar eles de pão nesse deserto? Ou seja, nem parecia que eles estavam com Jesus. Parecia que eles estavam ali sozinhos naquele deserto. Porque eles, do lado de Jesus, não tinham ainda percebido que o Senhor Jesus ia fazer um milagre. Não tinham percebido que o Senhor Jesus faz o impossível. Então aqueles discípulos estavam enxergando com os olhos naturais e não com os olhos espirituais, e não com os olhos da fé. Deus quer que olhemos com olhos de fé. Deus quer que a gente olhe para aquilo que muitas vezes é até impossível, mas que Ele vai se tornar possível. Porque Ele é um Deus que tudo faz, tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso. Muitas vezes somos tardios em crer e incrédulos de coração, pois só estamos andando humanamente. Nós só estamos andando de forma humana e racional, mas o Senhor quer que nós andemos de forma espiritual, andemos pela fé, andemos de forma que Ele se agrade, andemos de forma que Ele possa agir na nossa vida, tenha total liberdade para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, que a gente não venha ser ali naquele momento como aqueles discípulos que agiram de forma incrédula, mas que a gente sempre venha a crer, como ele mesmo fala, crer somente. Então, que a gente sempre venha a crer, que a gente não venha a duvidar de nada, porque para ele aquilo que nós estamos passando não é nada, né? Aquilo que muitas vezes nós estamos achando que é o olho do furacão, ele pode vir com a resposta em qualquer momento e nos salvar daquilo.
E nós vemos também a existência, mas a pequenez dos recursos humanos, quando o versículo diz: E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Então repare que Jesus ainda fez ali uma pesquisa com aqueles discípulos. Falou: quantos pães vocês têm aí? Ele queria saber com aquilo que ele podia multiplicar. Não que ele não pudesse fazer pães do nada ali, né? Mas ele queria trabalhar com aquilo que já era existente. Ele queria multiplicar, mostrar o seu poder no pouco. Porque quando nós temos o pouco ali, mas nós consagramos perante Deus, Deus faz o muito. Então aqui Jesus ele queria multiplicar, ele queria fazer que o pouco se multiplicasse muito. Aqueles pães humanamente eram incapazes de satisfazer a fome daquela grande multidão que estava lá há 3 dias. Mas com o Senhor tudo é possível. Mesmo aquele pequeno recurso que eles tinham com Jesus, aquilo foi multiplicado e Deus sobejou ainda para vários outros cestos. Então, o Senhor Jesus quer que nós consagremos a Ele tudo aquilo que nós temos, porque o pouco com Ele é muito. E quando nós consagramos a Ele, priorizamos a Ele, entregamos tudo que nós temos a Ele, aí Ele pode vir fazer um milagre, aí Ele pode vir fazer o sobrenatural. E a gente percebe também um assentamento humano, quando muitas vezes nós humanamente nos assentemos, a gente abaixa nossas emoções, a gente não deixa a gente seguir por aquilo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente está sentindo, mas a gente confia em Jesus. A calma que precede o milagre. E a gente vê isso quando o versículo diz: Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então a gente percebe que antes do milagre acontecer, aquela multidão teve que se assentar. E isso nos mostra que nós devemos também nos assentar emocionalmente, ou seja, esperar em Jesus. Depois que a gente ora, não é um momento para a gente se preocupar, para a gente se afadigar, para a gente pensar como vai ser, mas para a gente realmente entregar e confiar que Ele faz o sobrenatural. Que a gente venha entregar todas as situações da nossa vida e saber que é o Senhor que cuida de nós e não nós mesmos, porque de nós mesmos nós não damos conta, a gente fica apavorado, a gente não sabe o que fazer. Mas espiritualmente nós sabemos que o Senhor é aquele que faz milagres e quando nós entregamos para Ele, nós confiamos nele, mais Ele faz. A gente percebe que Deus quer que entreguemos a Ele as nossas causas e confiemos que Ele fará o melhor. A confiança e a calma humana precedem os milagres. Deus não trabalha no meio da agitação, da incredulidade, do nervosismo, da ansiedade, do estresse. Deus trabalha quando nós confiamos nele. Deus trabalha quando o ser humano entrega os caminhos a Ele e o mais Ele faz. E a gente percebe também a gratidão que precede o milagre. A gente vê que o Senhor Jesus, Ele pegou ali aqueles 7 pães e deu graças ao Senhor Deus, porque a gente sabe aqui que a gratidão também é algo que agrada o coração de Deus. Ele não falou assim: olha Deus, que o Senhor apenas multiplique esse pão, que o Senhor só faça esses pães se multiplicarem aqui, porque é o nosso pouco. Não, ele deu graças. Então a gratidão é fruto de um contentamento pleno que sabe e confia que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele cuida dela das nossas vidas. A gente sabe que a gratidão é algo que o Senhor espera de nós. E a gratidão não é apenas agradecer de palavras com a boca, também pode ser demonstrada assim, mas a gratidão é quando nós assumimos uma postura de que o Senhor é soberano e que Ele cuida de nós, que o Senhor é aquele que faz milagres e que nós somos gratos porque Ele tem a nossa vida na palma das mãos dele. E a gente percebe também o milagre e a generosidade, quando o versículo diz: E tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então nós percebemos que Jesus ele multiplicou e depois ele deu aqueles pães para os discípulos repartirem. Ou seja, eles também exerceram a generosidade. Eles não pegaram os pães e deixaram apenas para eles. Não, eles multiplicaram para aquelas pessoas. Deus irá fazer um milagre em nossas vidas se aquilo que for pedido estiver de acordo com a sua palavra, com a sua vontade soberana. Mas também devemos ter a generosidade para compartilhar aquilo que o Senhor já tem nos dado. Então, muitas vezes a gente pede coisas para Deus, mas Ele também quer que nós compartilhemos isso com outras pessoas. E até oremos também. Às vezes, mais que dá é orar, interceder também para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor, sejam alcançadas pelo amor dele. Porque Ele quer que todos conheçam a Ele e sejam salvos, mas Ele quer nos usar como os instrumentos do céu. Ele quer nos usar como porta-voz do reino para pregar a sua palavra, para pregar o evangelho, para fazer a sua vontade. E a gente também percebe o infinitamente mais, quando o versículo diz: Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Então a gente percebe aqui que também havia peixes, mas a gente não sabe a quantidade desses peixes. Mas além
da multiplicação dos pães, o Senhor também multiplicou peixes e fez infinitamente mais. Ou seja, o Senhor não faz um milagre em conta-gotas, o Senhor sempre faz abundante, ele sempre sobeja. Tanto que a gente vai ver aqui que esse milagre sobrou 7 cestos cheios. Ou seja, o Senhor transformou 7 pãezinhos em 7 cestos, né? E ainda, na verdade, o Senhor transformou 7 pães para uma multidão de pessoas e sobrou 7 cestos. E a gente vê também que Deus, ele faz sempre mais. Muito mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, até muitas vezes daquilo que a gente ora. O Senhor faz sempre para mais, porque ele é abundante. Porque o Senhor é aquele que é especialista em transformar o pouco em muito. E a gente sabe que os pães apenas multiplicados, eles poderiam matar a fome daquelas pessoas, mas o Senhor mostrou até o seu cuidado e ele fez ali aquela multiplicação dos peixes também. Então repare que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Aqui neste caso, Jesus multiplicou peixes, pães, e Jesus faz isso até hoje. Muitas coisas Deus nos presenteia pela graça e misericórdia. Ele sabe que nós iremos ficar satisfeitos se ele der outra coisa, mas ele faz algo para mais, para mostrar o seu poder também, para mostrar a sua fidelidade no pouco, para mostrar como que ele faz de pequenas coisas grandes. E a gente vê também o milagre recebido e a satisfação, quando o versículo diz: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. A gente percebe aqui que aquele povo se fartou, eles comeram, não tiveram mais fome, glorificaram ao Senhor ali. Com certeza cada um ali estava com seu coração grato e satisfeito, porque o Senhor havia feito grandes coisas por eles. Então, repare que aquele povo não somente comeu, como também se fartaram, ou seja, eles estavam plenamente satisfeitos da sua necessidade física. Eles estavam ali totalmente satisfeitos e não iriam ter fome por um tempo. Eles iam ficar ali tanto satisfeitos espiritualmente com as palavras do Senhor, aprendendo sobre o reino dos céus, tendo contato com Jesus, tanto satisfeitos humanamente, que não iriam ter fome, não iriam perecer. Deus, além de operar o milagre físico, ele também nos traz alegria e satisfação. E a gente também vê a sabedoria e a prudência que vem depois do milagre. No caso, eles guardaram 7 cestos cheios. Eles não falaram, o Senhor Jesus está conosco, multiplica mesmo, então vamos largar para lá. Vamos pegar esses pães aí, jogar fora, ou dar para a multidão, ou fazer qualquer coisa. Não, eles guardaram, porque eles foram gratos, eles davam valor para aquilo. A gente não pode ser pessoas esbanjadoras, pessoas que desperdiçam aquilo que o Senhor nos dá. Muito pelo contrário, a gente deve guardar, zelar, pegar aquilo que o Senhor fez na nossa vida e ter um carinho, ter um cuidado mesmo, servir como um testemunho vivo e não desperdiçar. Que a gente seja assim também, guarde aquilo que sobrou do milagre, guarde a fé, né? Depois do milagre, a gente fica feliz porque a gente recebeu aquilo do Senhor, como aquela multidão também ficou. Mas nós precisamos guardar a nossa fé, porque isso serve para que a nossa fé seja fortalecida, porque vai haver outros problemas, vão haver outras situações. Mas quando a gente está com a nossa fé fortalecida, a gente crê que o Senhor Jesus faz infinitamente mais e que Ele é todo poderoso. Então a gente precisa sempre ter essa sabedoria e essa prudência depois do milagre. Não nos deixarmos ir pela empolgação, pelo desperdício, pelo esbanjamento, não. Mas sempre ter prudência, sempre ter sabedoria para saber como proceder. E a gente também vê a grande multidão sustentada por Cristo, quando o versículo diz: eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Então a gente vê que depois que Jesus alimenta aquelas pessoas, ele despede. Ele sabia que era o momento certo. Ele sabia que agora eles não iam desfalecer de fome pelo caminho. E a gente percebe como que aqueles homens ali estavam realmente numa grande multidão. Só de homens ali eram 4.000. Sem contar provavelmente mulheres, crianças. Então Jesus sustenta todas as suas ovelhas. Por mais que o alimento venha a faltar em algum momento, Jesus irá vir com socorro no tempo certo. Ele vem com socorro, ele vem com auxílio, ele vem com a provisão. Para ele, isso não é nada, a fome não é nada. Ele sabe que quando ele nos alimenta, ele não alimenta só de forma espiritual ou só de forma física, ele faz a obra completa. E a gente percebe, como eu falei, esse tempo certo, quando a gente vê que naquele momento, depois que tinha todo mundo comido, se alimentado de forma espiritual, ouvindo as palavras do Senhor e de forma física, aí sim ele despede, porque ele sabia que já era o tempo correto para que eles agora praticassem a palavra. Jesus não despediu aquela multidão enquanto não a havia alimentado, pois ele tinha um cuidado com aquelas pessoas. Eles sabiam que se elas não tivessem ali sido alimentadas de forma física, iriam desfalecer pelo caminho. Isso nos ensina que Cristo faz as coisas no tempo certo, no tempo dele, e não no nosso, pois até a bênção no momento errado vira maldição. Então, se aquelas pessoas ali estivessem com as palavras de Deus no coração, mas elas desfalecessem de fome pelo caminho, como que iriam servir de testemunho, né? Como que elas poderiam até pregar para outras pessoas distantes que não estavam lá naquele momento?
mas quando elas estavam ali já sustentadas, elas poderiam percorrer todas aquelas regiões ali até chegar nas suas casas e contar para as outras pessoas as maravilhas que Jesus fez. E a gente percebe também os amigos íntimos de Cristo, quando o versículo diz: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Então a gente percebe aqui que Jesus, ele embarcou junto com quem? Com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos eram seus amigos. Os discípulos eram aqueles que estavam mais perto de Cristo. Perceba que mesmo depois da despedida, as multidões, os discípulos permaneceram com Jesus. Então perceba que mesmo depois que as multidões elas são despedidas por Jesus, os discípulos permanecem, porque eles eram seus amigos, eles eram pessoas íntimas, pessoas ali que tinham consagrado toda a sua vida em favor do reino de Deus. Eles eram pessoas ali que, mais do que trabalhadores, eles eram amigos do Senhor, pessoas escolhidas para estar ao lado do Mestre. Isso nos ensina que o nível de amizade que o Senhor Jesus possuía com seus discípulos, principalmente com Pedro, Tiago e João. Aqui falou de todos, mas a gente sabe que esses três tinham até mais intimidade. E eles eram mais que trabalhadores da obra, eles eram grandes amigos do Senhor, que a gente venha a ser assim também, mais que trabalhadores, mais que servos, mais amigos de Cristo, que a gente venha nos achegar todos os dias com o Senhor, que a gente venha se aproximar dele em oração, em leitura bíblica e sempre pedir a amizade dele, a companhia dele, a intervenção dele. Porque quando Jesus é nosso amigo, a gente não tem medo de nada, a gente sabe quem é que está conosco, nós conhecemos aquele que peleja por nós. E a gente percebe também indo em direção ao propósito de Deus. Quando fala que eles foram para regiões da Dalmanuta, a gente sabe aqui que eles foram para outros lugares para pregar o reino de Deus. Não por um passeio, por um turismo, mas eles foram ali com um propósito específico. Devemos caminhar em direção ao céu e para o propósito que Deus nos chamar. Não viva sua vida de forma irresponsável. Pelo contrário, viva para a glória de Deus. Acima de tudo, tema a Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente sabe que aqueles discípulos ali e Jesus mesmo tinham um propósito para cumprir. O propósito de pregar o reino dos céus, o propósito de fazer a vontade de Deus, o propósito de levar o evangelho adiante. Então que a gente venha fazer isso também, aonde quer que a gente esteja, que a gente sempre possa levar o reino, que a gente possa ser embaixadores, porta-voz do evangelho, pregar a palavra para que todas as pessoas tenham acesso ao Senhor Jesus, para que todas as pessoas se convertam e sejam salvas por Ele. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente sempre possa saber como que a gente vai se comportar antes, durante e depois dos milagres, sempre tendo fé, sempre tendo amizade com Cristo e confiando tudo a Ele, mesmo as coisas mais pequenas até as maiores, que tudo venha a ser entregue nas mãos dEle para que Ele faça o milagre. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau!